Sinto, galera. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O tópico que venceu foi medo. Tudo bem? Medo. E daí eu perguntei para as pessoas para elas para eles poderem me dizer qual que seria o tipo de medo. Então agora eu vou abrir aqui rapidinho, só para a gente poder dar uma arrumada aqui na brincadeira. Medo do quê, pessoal? Vamos lá. Medo de morrer. Primeiro, medo de morrer, tá? Medo de morrer, beleza. Que mais? Medo do quê, galera? Vamos, eu vou tentar dar algum exemplo daí. Medo do quê? Medo do quê? Vamos lá. Morrer. Foi ótimo. Medo de doenças. Uau. Medo de doenças. Medo de falhar. Falhar, errar, fracassar, vou botar na mesma. Medo de casar, ô panga. Papo furado, tá zoando. Medo de crítica, boa. Medo de ficar sozinho. Tá. Medo de morrer, dirija comigo. Medo de dirigir, não, você tem que andar comigo, você vai perder o medo na hora. Medo de empreender, tá. Medo de ser injusto, nossa, quanto medo diferente. Medo de amar, quem nunca, né? Medo de envelhecer. Medo financeiro, tá. Medo de não se curar, Medo de sapo. Você tem, como é que é o nome dele mesmo? Alfredo, tem um Alfredo aqui. Deixa eu apresentar, você vê como ele é bonzinho, você vai perder o medo de sapo. O único medo a ter medo é o medo, né? O único medo que a gente deve ter é do medo em si, mas beleza. Medo da solidão, de ficar só, já escrevemos. Medo de perder a consciência, uau. Um ser suficiente, se entregar, beleza. Beleza, pessoal, vocês são fogo, né? Medo de avião. Nossa, pessoal, tanta coisa aí que o bem resolve em talvez 1, 2 sessões. Vocês me quebram assim, viu? Medo de tubarão, que bom. Que bom que eles não têm tantos deles assim, né? Vocês estão de piada agora, né, pessoal? Pô. Medo de perder a aliança. Putz, esse deve dar medo mesmo. Imagina chegar em casa e eu perdi a aliança, a casa cai. Tá, beleza, pessoal. Ótimo. Vamos começar. Já foi mais que suficiente. Vocês são figura, né? Tem um pessoal que gosta de sacanear. O único problema, pessoal, do medo de tubarão, vou dar uma dica, é não trabalhe como mergulhador. Senão, realmente, vai ser um problema. Mas, tirando isso, fique tranquilo. Eles não se vê tanto deles aí. Tá bom? Comece para a represa. Só tem jacaré daí, não tem tubarão. Beleza? Vamos lá, pessoal? Então, o que eu acabei de fazer com você é o primeiro passo de um procedimento em que... Você já ouviu falar do criador do ar-condicionado? O nome dele é William Carrier. Ele que falava de uma não uma técnica, né? De uma forma de lidar com o medo que me remeteu hoje, quando vocês falaram tanto disso. É um tópico, obviamente, que eu vou ter que endereçar nesse final de semana no seminário que eu vou estar fazendo. É um pedacinho do seminário que falo disso. Então eu resolvi aproveitar e falar disso para vocês. É muito legal. Então vamos lá, pessoal. O legal seria você ter um papel e caneta na mão, tudo bem? Eu não sei se você se você leva tanto a sério assim essas coisas, mas por mais que esse não seja o seu caso, talvez você possa ensinar para o seu filho ou qualquer coisa, mas eu sugiro fortemente. De preferência uma caneta azul e uma folha em branco sulfite, se não pode ser pautada mesmo, não tem problema. Eu vou te dar 10 segundos aí para você pegar. Tudo bem? Podemos ir? Então, beleza.
Então, a primeira coisa, obviamente, é identificar. Então, o medo, ele vem vestido de todas as emoções negativas, você pode subentender que elas são medo. Tudo bem, pessoal? Mas a gente vai tentar, obviamente, ferver, né? Fazer o processo de ebulição com isso para ver o que cai desse medo, né? A gente precisa, né, identificar isso. Então, o primeiro passo desse processo, se assim podemos dizer, não é necessariamente um processo, mas a gente vai fazer ser um processo, seria você identificar. Primeiro, você tem medo do quê? E daí, infelizmente, pessoal, alguns de vocês conseguem falar com facilidade. Ah, Fernando, eu tenho medo disso. Mas quando eu pedi para você, quando eu falei que eu ia falar de medo, cara, eu assim, sinceramente, quando é medo de algo assim específico, como alguém falou aí, eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de blá blá blá, eu tenho medo. Cara, isso aí obviamente ele vem de alguma experiência que você teve no passado, né, que gerou uma resposta fisiológica que na presença daquilo você sente medo. Ainda assim você vai conseguir aplicar isso aqui que eu vou tentar dizer, mas para você que falou isso, muitas vezes a gente não encara os genuínos medos que a gente tem. Você às vezes nem sabe que você tem medo porque você não está olhando nesse prisma ainda na sua vida, que seria o que você está fazendo da sua vida, seja isso no relacionamento, seja isso no trabalho, o caminho que você está indo. E se você não está indo num caminho que você quer, por que você não está indo? E geralmente a gente vai chegar num medo, né? Por que você não está indo na direção que você sonha, ou que você quer, ou que você acha que é melhor? Então, geralmente, a pessoa não está indo porque ela está com medo. Então, eu ia pedir para você tentar encarar esse tipo de medo que eu acho que vai fazer uma total significância na sua vida. Eu estou tentando fazer todo mundo que está assistindo entrar nessa, numa mente mestra, como assim dizia, né, Napoleão Hill, para que a gente possa chegar em termos de consciência aqui de grupo, num entendimento único disso, que sirva para o resto da sua vida. Então, por mais que você que não falou sobre medo nessa live, eu tenho certeza que você tem medo. Eu tenho medo. Eu devo ter milhares de medos, mas você sempre deve endereçar o medo em questão. E o medo em questão é o medo em questão, assim, aquele que está no seu caminho agora. E esteja você consciente ou não, é necessário você fazer essa pergunta a si mesmo. Primeiro, do que eu tenho medo? Então, por exemplo, para você que disse assim, claro, não, Fernando, agora eu estou morrendo de medo da minha vida, eu tenho medo de doença, eu tenho medo... Tá, isso é fácil. Agora, existe o medo aí que está escondidinho da pessoa que acha que não tem medo, ou, por exemplo, ela não está vivendo a vida que ela quer viver. Que eu falo que é o verdadeiro significado de sucesso, na minha opinião, é viver a vida que você quer viver. Eu quero viver de tal forma, eu vou viver, e esse é o meu sonho, eu vou seguir nesse caminho. Não importa qual seja ele, você é uma pessoa de sucesso. Tá, então, beleza. Primeiro passo é identificar. Agora, o segundo passo, pessoal, ele é fundamental. E é basicamente você encarar esse medo. Qual que é o pior cenário desse seu medo? Qual que é o pior cenário desse medo? Então vamos dar alguns exemplos aqui que escreveram. Eu vou começar pelo morrer, tudo bem? Pessoal, esse medo de morrer, ele é necessário buscar o significado da vida. Você precisa, que escreveu Quem Tem Medo de Morrer, precisa buscar o significado da vida. Porque quando você observa a vida, a morte, ela tem que estar seguida de algo, assim, a morte, ela tem que estar seguida de um outro potencial, assim como o final de qualquer coisa, ele implicita o início de algo. Então, infelizmente, quem tem medo de morrer, você pode ter medo, não estou falando para você não ter medo de morrer, mas o problema passa a ser quando esse medo controla, né?
esse medo dicta a sua vida. Então, por exemplo, não tem problema você ter medo de morrer, mas o problema é se esse medo de morrer está controlando você a ponto de você não estar vivendo. Daí, obviamente, isso passa a ser extremamente negativo e você tem que entender que a vida, na medida que ela está se acabando, né, ela está se iniciando de uma certa forma. E o relato de milhares e milhares de pessoas, se você for buscar descobrir que quase morreram, é muito raro, pelo menos eu nunca li que foi algo negativo e que sim, que foi uma experiência única. Agora, uma coisa é certa, as pessoas que gostam da gente vão sentir a nossa falta, né? Então, assim, isso aí é o processo da vida, né? Geralmente, quando a gente passa por isso cedo, a gente é forçado. Eu passei por isso cedo, então eu fui forçado de uma certa forma pela vida e fui buscar o significado dela. Então isso aí. Então, qual que é o pior cenário? Nesse caso, não se aplica, né? O pior cenário não tem como você saber. Mas o pior cenário de você ter medo de morrer, no sentido prático, seria você deixar de viver. E daí eu vou fazer você consegue aceitar isso, então, que você não vai viver mais? Você consegue genuinamente aceitar, então, essa ideia? Porque se você entender que o pior cenário é deixar de viver e você vê que não é algo que você está disposto, né, a usar toda uma vida, toda uma experiência, não vivendo por medo de algo que, obviamente, ele não está no nosso 100% controle, né? Eu acredito que a minha passagem está carimbada já, de todo mundo, tá? Porque, agora eu vou fazer um prédice, tudo bem, no teu cérebro. Então, como, por exemplo, Deus é tudo, né? Deus é tudo. Então, eu assim, vou falar de uma forma bem básica. Eu acredito que a gente está no sonho, né? No sonho de Deus. Então, como o espaço e tempo ele tinha que ser criado simultaneamente, porque senão não teria onde colocar algo, e se colocar onde, quando teria colocado, então tudo teve que acontecer simultaneamente. Então, simultaneamente tem tem algo já registrado, entendeu? E, obviamente, a gente tem toda a escolha em como a gente vai viver esse caminho, mas existem todos os potenciais possíveis para isso. Tá. Qual que é o pior cenário de ficar sozinho? Qual que é o pior cenário de ser criticado? Então, essa segunda parte, a primeira parte é de identificar, essa segunda parte é você genuinamente e sinceramente encarar. Daí, sei lá, esse medo de falhar. Beleza, você falhou. Qual que é o pior cenário de você ter falhado? Vamos lá. O que acontece quando você falha? Qual que é o pior cenário de ficar sozinho? Beleza, eu vou ficar sozinho. E você tem que encontrar aquele ponto de se entregar, também conhecido como aceitação. A libertação de qualquer medo. Presta atenção, pessoal. Não estou falando de técnica aqui, obviamente, que com técnica a gente consegue enfraquecer ao ponto dele ser um oponente pequeno o suficiente para você, mas você entende que aqui eu estou disposto a levar você de uma forma consciente até lá, ou seja, sem uso de técnica no sentido, né, visceral. Então, do ponto de vista prático, você tem que encarar, beleza, qual que é o pior cenário disso? E você tem que escrever no papel, você tem que escrever o pior cenário. Vamos lá, qual que é se eu empreender? O exemplo aqui clássico, é normal, eu tenho medo de empreender. Tá, pior cenário. O pior cenário, Fernando, eu perder minhas economias e dananana. Tá, e você consegue conviver com esse pior cenário? Você aceita genuinamente, você precisa aceitar o convívio com esse pior cenário. E se eu ficar sozinho? Eu vou curtir com um monte de cara sozinho, um monte de mulher sozinha. Você entendeu? Eu vou fazer outra coisa. Então, assim, você precisa somente chegar num ponto onde, ok, eu me entrego para o pior cenário. É esse ponto que é a chave, é você identificar qual que é o pior cenário. Não se curar. Qual que é o pior cenário disso? Eu vou ter que conviver. Tanana. E daí o problema, pessoal, vem da resistência a isso. E não
o ato de se entregar e falar, ok. E você se entregar para o pior cenário, ele tem o poder, pessoal, de fazer a gente transcender e buscar alternativas. Mas o primeiro passo é aceitar o seu medo em toda a sua profundidade no pior cenário dele. No pior cenário. Qual que é o pior? Vai e escreve, não tem problema nenhum. Qual que é o pior cenário dele? Vou lá, põe no papel bonitinho, tá, beleza. Você colocou tudo ali, agora você tem que buscar a aceitação disso. Se entregar. É tão simples quanto isso, é se entregar. Ok, se eu tiver que fazer isso, é isso que eu vou fazer. E eu aceito, porque no momento em que você faz isso, você está tirando o poder, pessoal, daquele medo, porque como você já encarou o pior cenário, agora daqui para frente é só subir. Então é incrível o poder que isso tem, até você fazer genuinamente se entregar. Qual que é o pior cenário? Não, o pior cenário é eu ter que começar de novo. Um dia eu saí do meu emprego também lá nos Estados Unidos para começar aqui do zero. Qual que é o pior cenário? O pior cenário é as pessoas não gostarem. E daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra coisa. Mas a vida ela vai ter que acontecer. A vida tem que acontecer. Então, quando você aceita isso e genuinamente se entrega para esse pior cenário, ele perde o poder. Terceiro passo. Depois que você enfraqueceu o medo através do ato de se entregar, que é literalmente tem que ser algo que você chega a ser visceral, que você respira e você, ok, eu me entrego, talvez que assim seja. Então, tudo isso, pessoal, muitas vezes é ainda uma espiritualidade que ainda não foi muito bem ancorada, porque só existe uma coisa aqui acontecendo, ela boa. Só que para mim encontrar isso, eu preciso chegar num ponto de aceitação do que está acontecendo. Então, depois disso, você vai... Você pode melhorar o pior. O que é melhorar o pior? Depois que você chegou no ponto de aceitação, o próximo passo é o que você pode fazer agora. O que você pode fazer agora que pode amenizar isso? E daí você começa a descrever pequenas coisas que você pode estar fazendo para amenizar. Então, você identifica, você encara ele, você passa a ser a testemunha dele. Ok, medo, qual que é o pior cenário aí? E daí você vai e encara todo esse pior cenário e você, ok, eu me entrego, eu aceito, e você tem que entrar num sentimento de aceitação, isso tem que ser visceral, então você tem que trazer isso. E a terceira parte é você enfraquecer esse medo, e você enfraquece esse medo a hora que você traz mais lógica e você diz assim, tá, então o que eu posso fazer agora em relação a isso? Se é doença, você pode estudar sobre o sistema imunológico. Se é empreendimento, você pode começar pequeno dentro de um espectro em que você consegue. Se é amar, qual que é o pior cenário de você ser enganado, mas você não sobrevive, de você ser traído, mas você acha que você não sobrevive? Você continua de novo, você vai encontrar de novo, vai existir sempre outras oportunidades na vida. Uma grande mentira, onde só existe uma oportunidade, não existe milhões de oportunidades. Só peça sabedoria para você reconhecer quando elas aparecerem. Mas quando não aparecerem, não se preocupe, elas vão aparecer de novo, para sempre. A vida é um contínuo melhoramento, se você quiser que seja. Só que parte da vida, e essa parte é também constante, é encarar os nossos medos. Então, existe aquele dizer, né? A caverna que a gente teme entrar, encontra-se o tesouro que a gente tanto procura. Então, a vida ocorre depois do medo, né? Tá depois do medo. Então, quando você começa a colocar logicamente no papel essas coisas, né? De pior cenário e de você poder viver mentalmente, emocionalmente com isso e se entregar,
Logo em seguida, você vai notar que vai haver um enfraquecimento dessa ansiedade, do sentimento negativo relacionado ao medo, para logo em seguida você conseguir buscar alternativas e no final das contas você vai ver que não é nada daquilo. O medo, pessoal, se não, obviamente, devidamente cuidado, ele cega a gente e a gente acaba vendo coisas que não são reais. Você vê pela situação atual, o medo, o que ele, né, fez com tanta gente. Então você, por favor, só não deixa o seu medo, né, de morrer ou o medo dessas coisas impedir que você viva a sua vida. Como dizia o Robertão, né, pessoal? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi e você se permitir viver essas emoções e você entender que o maior presente da vida é obtido através das experiências que a gente vive. Então, vai com medo mesmo, galera. Essa é a mensagem da live de hoje. Espero que vocês tenham absorvido e mais uma vez revisando esses 3 passos para você. Identifica o medo, encara, escreve, questiona ele, conversa com o seu medo, se entrega e depois de ter se entregado e praticado a aceitação com ele, diminui ele daí. Vê coisas que você pode estar fazendo que pode estar enfraquecendo ele ainda mais. A gente chama isso de melhorar o pior. Beleza, galera? Semana que vem a gente está de volta. Eu faço uma enquete antes e a gente tenta também abordar algum outro tópico. Tá bom, pessoal? Valeu, boa noite, brigadão pela presença. Tchau, tchau.